Vai começar o Cornetada, um podcast exclusivo da Maringá FM, com Gabriel Menezes. Salve, salve, torcida! Começando aqui mais um Cornetada, o podcast que fala de esportes aqui na Maringá FM, tá certo? Você encontra aí o nosso podcast em diversos canais. Tem no site da Maringá FM, www.maringafm.com.br, no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, também tem no YouTube, galera. É só você procurar Cornetada Maringá FM e você vai achar com certeza. Aqui, galera, o espaço é livre, o choro também, tá certo? E a cornetada mais ainda, beleza? Você pode mandar aí o seu palpite pra gente aqui no nosso WhatsApp da Maringá FM, o 3220-4040, também no Instagram da Maringá FM, @MaringaFM, e no Facebook, facebook.com/MaringáFM, fechou? Pode aí mandar a sua cornetada pro amigo, pro time, pra quem você quiser, tá? Pode até me cornetar aqui, fechou? Olha, hoje a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, chegando na reta final. A gente já sabe que o Flamengo é o campeão, mas agora a gente vai falar das crises, tá certo? Dos times aí que já estão apontando aquele pós-campeonato, aquele final de ano, que vai ser tenebroso, eu diria, tá certo? A gente vai comentar os resultados da rodada 35, já vamos prospectar a rodada 36 e vamos falar aí sobre risco de rebaixamento de alguns clubes, Libertadores, tá certo? Vamos falar aí do clima tenso que rola entre os vestiários dos clubes. E vamos falar também de Copinha, a gente já tá projetando aí o 2020 e o ano já começa com certeza com a Copinha, né? A gente esperando craques saindo das bases dos times. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro? Falar aí da rodada 35 que se encerrou. A gente vai falar primeiro dos jogos que começaram, como por exemplo Internacional e Goiás, tá certo? O jogo aconteceu no Beira-Rio e o Internacional acabou perdendo pro Goiás, quem diria, viu? Os gols do Goiás foram anotados pelo Rafael Moura e o Michael, e o Paulo Guerreiro anotou o tento do Internacional, viu? O gol do Michael, que na minha opinião pode ser aí considerado um dos mais bonitos do Campeonato Brasileiro, junto com aquele do Arrascaeta, pelo Flamengo contra o Internacional. Golaço do Michael, saiu de dentro da sua área defensiva, de trás do meio de campo, driblando toda a zaga, o meio campo, driblou o goleiro, fez um golaço, tá certo? Tirou a bola do goleiro, inclusive. Bom demais ver aí o bom futebol ser jogado, tá certo? Olha, o Goiás com essa vitória colou no G8, viu? E o G8 já começa ali com o próprio Internacional, então a gente pode dizer que nesse confronto direto aí o Internacional já saiu perdendo, tá certo? O Internacional pressionou, criou até algumas chances, mas parou no Tadeu, o goleiro titular do meu Cartola, viu? O cara tá jogando demais. E nos contra-ataques, o Goiás conseguiu levar a melhor, né? Marcou 2 vezes e o Michael, mais uma vez, fez uma pintura, tá certo? Um jogo bonito de se assistir. Os dois times aí jogando pra frente. Foi interessante demais ver esse jogo, Internacional e Goiás, viu? O Botafogo cumpriu mais uma parte da sua missão de se safar da zona de rebaixamento. Encarou a Chapecoense, que já tá rebaixada, e conseguiu a vitória simples por 1-0. Gol do Juan. Se afastou do G4 com essa vitória, viu? E com a vitória do Botafogo em cima da Chape, decretou o rebaixamento do time catarinense, tá certo? O Botafogo chegou aos 42 pontos e deu um passo importante para seguir na Série A, que segundo a diretoria é um dos fatores mais importantes pro Botafogo em 2019. Conseguir aí se manter na Série A e aquela questão do clube empresa, né, que é conseguir um investimento bacana aí o Botafogo. A Chape amarga aí o seu rebaixamento pela primeira vez. Boa sorte para a Chape, que possa voltar aí o mais rápido possível no grande patamar dos melhores times nacionais, tá certo? Foi bom demais ter aí a Chapecoense dentre
os times da Série A. Vamos seguir aqui a nossa rodada. Teve Bahia e Atlético Mineiro também, tá certo? O Atlético Mineiro até saiu na frente, mas não resistiu à pressão do Bahia, que buscou o empate. O Bahia, eu acho que é um clube que faz boas partidas. Eu sempre gosto de assistir o Bahia jogar, mas a questão é que o Bahia ele não consegue impor seu ritmo já desde o começo e já matar o jogo, entendeu? Sempre coloca pressão, sempre vai pra cima, mostra que tem força, mas na hora de finalizar, na hora de colocar a bola pra dentro do gol, é que é a grande dificuldade. E sempre tem saído atrás do placar nos jogos. E isso aí é muito difícil, porque para você buscar depois a vitória, para você ter aquele ânimo, fazer o gol e depois mais um gol ainda, entendeu? É um desgaste muito grande. O Bahia tem tido um bom futebol sim dentro do Campeonato Brasileiro, inclusive um futebol que poderia dar a eles chance de Libertadores. Talvez não possa ser dessa vez. O Bahia hoje é o 11º colocado, tem 45 pontos, é muito provável que não vá para Libertadores, mas se trabalhar esse aspecto que eu tô dizendo aqui pro ano que vem, vai seguir na Série A, vai para a Sul-Americana, vai ter um bom plantel, se manter aí essa base do time, pode ser que ano que vem o Bahia dê trabalho no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Bahia foi um dos poucos times que venceu o Flamengo, né? Inclusive venceu de 3-0, tá certo? Mas o Atlético Mineiro também teve mérito, saiu na frente. O Atlético aí que tá tentando afastar de vez a sombra do rebaixamento, tem poucas chances, também tá na Libertadores, na Copa Sul-Americana, me perdoem, mas é interessante a gente ver o desenvolvimento desses times aí que estão na meiuca ali do campeonato, tá certo? O Corinthians venceu, olha que milagre, não, eu não estou louco, e ainda venceu por 3-0, confirmo novamente, não estou louco. Corinthians venceu o Avaí em casa pela rodada 35, os gols foram do Bozelli, Júnior Urso e o Gustavo. Corinthians venceu o Avaí, segue vivo na briga pela Libertadores e ultrapassou o Internacional na tabela. Não só ultrapassou o Internacional na tabela, como deu uma coladinha ali no São Paulo. Agora são 4 pontos que separam, tá certo? E a briga entre São Paulo e Corinthians é pela vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Então o São Paulo é o último time ali, é o G6 no caso, né? Que são os 6 times que estão classificados direto para a fase de grupos da Libertadores. O Corinthians e o Internacional, no caso, estão na pré-Libertadores. É um torneio prévio aí que é disputado para garantir as últimas vagas da competição. Nas últimas 5 partidas, o Corinthians tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já soma 53 pontos, 7º colocado. O Avaí, já rebaixado, é o lanterna do campeonato. 4 derrotas e 1 empate. Triste a situação do Avaí, o mesmo discurso que eu falei aqui pra Chape, eu também torço pro Avaí, tá certo? Time catarinense aí, que tomara que volte a buscar aí a elite, né? O grande patamar do futebol. Outro patamar, como diria Bruno Henrique. E falando em Bruno Henrique, não tem como eu não falar dele nessa rodada, né? Outro patamar, eu diria, viu? O Bruno Henrique, cara, numa noite de festa, levantou a taça junto com todo o time do Flamengo, a taça do Brasileirão, né? Já é o atual campeão. E pra comemorar, ele me faz 3 gols na partida pós-ressaca, meu amigo. Você aí, peladeiro, que tá me ouvindo aqui no podcast, você sabe como é que é disputar aquela pelada no domingo de manhã, depois daquele sábado agitado, não é mesmo? É difícil, a perna é dura, a gente não tem a mesma disposição física, mas, meu amigo, o Bruno Henrique tá em outro patamar, eu diria, viu? O cara fez 3 gols contra o Ceará até saiu na frente, parece que ia até rolar uma água no chope do Flamengo, mas não foi o que aconteceu. O Flamengo venceu de virada por 4-1, viu? Saiu perdendo, pressionou até golear o Ceará. Já com o título garantido, o Mengão viu o Vozão abrir o placar, virou com o hat-trick do Bruno Henrique e completou a goleada com o Vitinho, tá certo? Alcançou uma pontuação histórica de pontos corridos com 20 times, tá certo? Na próxima edição do nosso Cornetada, eu vou trazer os recordes que o Flamengo já bateu
com essa campanha. Anota aí a minha promessa, torcida do Flamengo depois pode me cobrar, tá certo? E pode comemorar o título também, fechou, pessoal? Manda aí a sua cornetada pra gente aqui no nosso podcast, fechou? Manda aí no nosso WhatsApp 32204040, também no nosso WhatsApp, como eu disse, né, 32204040, manda no Instagram, @Maringá-FM, e também no Facebook, facebook.com/Maringá-FM. Esse é o nosso cornetada que tá rolando aqui, a gente tá comentando os resultados do Campeonato Brasileiro. O Ceará tá numa situação difícil no Campeonato Brasileiro, perdeu pro Flamengo 4-1, como eu estava dizendo, é o 16º colocado, o primeiro time a se safar da zona de rebaixamento, tem 37 pontos, um a mais que o Cruzeiro, que é o 17º colocado, tem 36 pontos, fechou? Então o Ceará aí tá buscando mais uma forma de se escapar aí dessa zona da degola, viu? O Grêmio, pelo jeito, não pode ver um time jogar de vermelho e preto, não é mesmo? Perdeu mais uma, agora pro Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Atlético venceu sem susto, sem dificuldade, chegou a 10 jogos de invencibilidade, tá certo? Os gols foram marcados pelo Márcio Azevedo, que abriu o placar no primeiro tempo, e o Nicão fez o segundo de pênalti, que teve o uso do VAR, tá certo? O Grêmio pouco fez para mudar aí esse rumo da partida. O Atlético Paranaense, que para mim mostra um dos melhores retornos desse campeonato, uma das melhores campanhas do segundo turno, na minha opinião, é do Atlético Paranaense. Vem jogando bem, vem mostrando facilidade em campo, vem passeando contra todos os adversários, livre, leve e solto sob o campo, tá certo? E o Atlético Paranaense mostra aí que a importância do time tá unido, né? Mesmo com a saída do Thiago Nunes, antes do final do campeonato, conseguiu manter a força em que tinha com o técnico dentro do elenco, tá certo? Mas agora, mesmo sem o Thiago Nunes, o Atlético mostrou aí que é capaz sim de manter essa boa campanha. Tomara que o Atlético mostre ainda mais desenvolvimento e no ano que vem volte para brigar aí pelo título, com certeza. A gente não pode deixar o Flamengo passear dessa forma que passeou, né? A gente quer o campeonato bem mais concorrido, beleza? Valeu aí, o Atlético Paranaense nesse momento, só passando aqui a posição na tabela, o Atlético Paranaense é o 5º colocado. Encostou no Grêmio, né, nessa disputa direta, tem os mesmos 59 pontos, tem os mesmos números de vitórias, os mesmos números de empate e os mesmos números de derrota. No critério de desempate, o Grêmio só tá na frente do Atlético Paranaense por conta do saldo de gols, tá certo? E são 3 gols à frente aí do Atlético. O Grêmio é o 4º colocado, 59 pontos. O Atlético é o 5º, mas o Atlético já tem a vaga garantida por conta da Copa do Brasil. Voltando aqui para os nossos resultados, o Fluminense venceu o Palmeiras, tá certo? Olha, eu achava que a vida ia ser difícil pro Fluminense, viu? O Palmeiras ia ganhar. Palmeiras estava com um time misto, um time poupando algumas pessoas, alguns jogadores. Eu não entendi o porquê, porque o campeonato já é do Flamengo. Palmeiras não disputa mais nada esse ano, além da vice-liderança do Campeonato Brasileiro contra o Santos. E alguns jogadores foram poupados. Talvez para o jogo contra o Flamengo, não entendo qual que foi a ideia do Mano Menezes, mas pro Fluminense isso não faz diferença alguma, até porque precisava da vitória de qualquer jeito. O gol do Fluminense foi marcado pelo Marcos Paulo e ganhou um fôlego aí essa vitória do Fluminense. O time ganhou um fôlego com essa vitória, viu? Somou pontos importantes para fugir do rebaixamento. O Palmeiras está perdendo a segunda seguida, ainda é o 3º colocado, tá distante do Grêmio, que é o 4º, que também perdeu, como eu disse, pro Atlético. Palmeiras 3º, 68 pontos, e o Fluminense agora é o 15º, deu uma afastada do Ceará, que é o 16º, tem 41 pontos, abriu 5 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. O Fluminense, que vai escapando aí da Série B. O Santos teve a chance de abrir distância do Palmeiras nessa briga pela segunda colocação do campeonato, mas desperdiçou.
o Fortaleza venceu o Santos pela primeira vez na história e se garantiu na Série A, tá certo? Fortaleza aí do Rogério Ceni tá garantido. Os gols foram marcados pelo Osvaldo e o Edinho do lado do Fortaleza, e no Santos o Carlos Sanches fez o gol. O Fortaleza subiu 2 posições na tabela. O Peixe segue na vice-liderança do Brasileirão porque, como eu disse, o Palmeiras não venceu. O jogo teve bastante polêmica também, tá certo? O Sampaoli ficou bravo com a arbitragem. Os jogadores do Santos acusaram os gandulas da partida de murcharem as bolas para dificultar ali os lances, tá certo? O Santos ficou bravo ali por conta dos acréscimos, né? Pois bem, pessoal, o Felipe Alves, que é o goleiro do Fortaleza, recebeu bastante atendimento e depois o juiz só deu 1 minuto de acréscimo. O Pará acabou sendo expulso na partida por reclamação. São Paulo venceu, olha, finalmente, o São Paulo estava precisando dessa vitória, viu? Depois de 4 jogos sem vitória, 5 jogos sem vitória, o São Paulo acabou vencendo o time do Vasco, tá certo? O gol foi do Antony e abriu vantagem o São Paulo agora para o G6. São Paulo agora está a 4 pontos do Corinthians, é o 6º colocado, com 57 pontos. E o Vascão do Luxemburgo tem 44 pontos, é o 12º colocado, já não disputa mais nada dentro da Libertadores, aliás, tá a 7 pontos, né? Quem sabe ainda nessas 3 rodadas milagres possam acontecer. Então São Paulo fez o gol, o Daniel Alves saiu bronqueado depois com a diretoria, falou do planejamento da diretoria do São Paulo, tá certo? E é isso aí, o time do São Paulo aí já planeja o seu 2020. Para fechar a rodada teve Cruzeiro e CSA. Esse jogo aqui, meu amigo, foi o jogo da vida do Cruzeiro. E o Cruzeiro perdeu, meus amigos. Pois é, o CSA venceu no Mineirão. E o CSA com essa vitória segue vivo ainda na disputa pela vaga ainda na Série A do ano que vem, tá certo? O Alan Costa, o zagueiro, marcou o único gol da partida, fez homenagem ao Alexandro, e o Thiago Neves perdeu um pênalti o pênalti pro Cruzeiro. Thiago Neves perdeu e deixou a torcida furiosa. A torcida do Cruzeiro ficou desesperada com o pênalti perdido pelo Thiago Neves, um dos jogadores mais cobrados dentro do elenco. Tá certo, pessoal? Eu vou passar aqui a rodada completa, a tabela completa do Campeonato Brasileiro, e depois eu volto com a rodada de número 36. Flamengo é o primeiro colocado, 84 pontos. O Santos é o segundo, tem 68. Palmeiras, terceiro, também 68. Perde no número de vitórias. O Grêmio, quarto colocado, 59, a mesma pontuação que o Atlético Paranaense, quinto colocado. A diferença é o saldo de gols. O São Paulo é o sexto colocado, tem 57 pontos. Esses times se classificam para a fase de grupos da Libertadores. Corinthians tem 53 pontos, é o sétimo colocado, e Internacional é o oitavo, 51. Esses 2 times estão na fase preliminar da Libertadores, tá certo? É aquela pré-Libertadores. Goiás, nono colocado, 49 pontos. Fortaleza, 46, é o décimo. O Bahia, com 45, é o 11º. O 12º é o Vasco, 44. 13º, Botafogo, 42. E o Atlético Mineiro, também 42, é o 14º. Esses são os times que estão classificados para a fase para a Copa Sul-Americana, tá certo? O Fluminense, o Ceará, o Cruzeiro estão disputando ali a saída da zona de rebaixamento, e o Cruzeiro, o CSA, Chapecoense e Avaí são os rebaixados até então. Cruzeiro 36, CSA 32, Chapecoense 28 e o Avaí também tem 18 pontos, tá certo? O Avaí e a Chape já estão rebaixadas, e agora a gente vai analisar, pessoal, quais são as probabilidades, tá certo? De Libertadores e também de rebaixamento, né? Com a surpreendente derrota em casa para o CSA, o Cruzeiro ficou numa situação ainda mais dramática no Campeonato Brasileiro e deu um sopro de vida para o time alagoano. De acordo com a projeção do matemático Tristão Garcia, do site Infobola, a Raposa viu seu risco inédito de rebaixamento subir para 75%,
aumentando ainda mais a pressão para suas 3 partidas restantes. Vencedor da rodada, Botafogo e Fluminense estão a um passo de matematicamente ficarem livres da queda, tá certo? A mesma projeção pro Atlético Mineiro, que empatou com o Bahia em Salvador. Esse risco de rebaixamento, galera. O Avaí já tá rebaixado, 100%. Chapecoense também, viu? O CSA, 97%. É aquele sopro de esperança ao CSA. O Cruzeiro agora, 75% de chances, viu? O Ceará tem 25%, o Fluminense 1%, o Atlético Mineiro 1% também e o Botafogo também 1%, tá certo? Então esse é o drama do pessoal que tá disputando aí a salvação dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, agora vem a parte da minha crítica, né? É o seguinte, você tem um time que tá na zona de rebaixamento. Você manda o seu técnico embora, faltando 3 rodadas para o Campeonato Brasileiro, buscando mudança. Você acha, torcedor, pode ser os torcedores aí, principalmente os que estão com o perigo de ser rebaixado, né? Você que torce pro CSA, pro Cruzeiro, pro Ceará, Fluminense, tá certo? Você acha que a salvação vai vir de um técnico que acabou de sair de um time que também estava disputando a Série B? Eu não tô entendendo esse movimento do mercado nessa reta final do Campeonato Brasileiro pelo seguinte, o Argel Fuchs saiu do CSA, recentemente anunciou a saída pro CSA, o CSA que venceu o Cruzeiro, né? Ele acabou se despedindo do CSA e trocou o CSA, que é o 18º, pelo Ceará, que é o 16º. Olha só, pessoal. Pois é, ele pegou muita gente de surpresa com esse anúncio e saiu do CSA nesse passar de rodada, né? Logo após a vitória contra o Cruzeiro. Ele confirmou que acertou com o Ceará para essa reta final do Campeonato Brasileiro, tá certo? Ele falou que é um projeto diferente, houve um convite muito forte e agora o convite está mais forte ainda. Não sei se ele vai resolver pro CSA, também não sei se ele vai resolver pro Ceará essa troca, enfim, não sei qual que é a ideia do Argel Fuchs. Aí você vai me perguntar, Gabriel, e o contrato? O Argel também comentou, né, o modelo de contrato que ele tinha com o CSA. Ele havia renovado por mais um ano em outubro, né? E ele disse que é assim, né? Ele falou que o futebol é dessa maneira. É profissional, dinâmico, tem isso. Principalmente quando você tem um contrato onde não tem cláusulas que te prendem. Então, ele não tinha nada que segurava ele dentro do time. Falou até, né, que é um até logo para a torcida do CSA. Falou que pode até se encontrar com a torcida de novo, tá certo? Mas deixou agradecimento para todo mundo e eu não entendi também muita coisa, tá certo? Vamos ver aí como o CSA vai se comportar, né, nessa reta final com o treinador novo, tá certo? Clima tenso também no Cruzeiro. No Cruzeiro é o seguinte, o Cruzeiro vai anunciar, né, ou anunciou a saída do Abel. O Abelão vai estar saindo aí do Cruzeiro por conta da pressão, da sequência de derrotas. Abel Braga se despedindo. Ele que é o técnico até então, era o técnico até então do Cruzeiro, 17º colocado. E quem vai assumir no lugar do Abelão é o Adilson Batista, técnico do Ceará. Olha só que coisa. O Argel Fuchs está saindo do CSA, indo pro Ceará. O Adilson saiu do Ceará e tá indo pro Cruzeiro. Então a gente tem o técnico do 18º lugar indo pro 16º, o técnico do 16º indo pro 17º colocado. É o que eu tô dizendo, não tem muita lógica nisso, até porque o objetivo é escapar, né, da Série B. E se você pegar o retrospecto, 3 rodadas é muito pouco para alguém fazer um milagre desse tamanho. São só 9 pontos que vão aí mudar esse campeonato, o rumo do campeonato. Eu acho que não vou falar sobre competência, né? Ainda mais pro Abel Braga, ainda mais sobre o Adilson Batista, também o Argel.
Mas é o seguinte, pessoal, são 9 pontos e realmente você depende do seu desempenho e depende do desempenho dos outros times. E a tabela do Cruzeiro, vamos ver aqui qual é a tabela do Cruzeiro para os próximos jogos. O Cruzeiro vai enfrentar o Vasco em São Januário, na próxima rodada 36. Vai enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio, na rodada 37. E vai fechar o campeonato recebendo o Palmeiras no Mineirão. Então são 2 jogos difíceis pro Cruzeiro. E um deles, são 3 jogos difíceis, né? O Vasco também é difícil. Mas é o seguinte, 2 dos 3 jogos são fora de casa. E 2 dos 3 jogos são contra times que estão lá em cima da tabela. Times que não vão querer perder pro Cruzeiro. Então vai ser difícil. De contrapartida, o Ceará vai encarar no Castelão o Atlético Paranaense, parada duríssima pro Ceará. Também no Castelão vai encarar o Corinthians, também é um jogo difícil pro Ceará. E vai encerrar o Campeonato Brasileiro visitando o Botafogo no Engenhão. São 3 jogos ali que também são bem complicados pro Ceará, tá certo? Agora a gente vai pegar aqui o Fluminense, né? Vamos ver aqui a tabela do Fluminense, que é um dos times aí que está tentando sair dessa zona de rebaixamento. Vai pegar o já rebaixado Avaí na ressacada, na próxima rodada. Depois vai pegar o Fluminense, vai disputar a rodada de número 37 com o Fortaleza no Maracanã, jogando em casa. E a última rodada do Fluminense vai ser contra o Corinthians na Arena Corinthians. Então o Fluminense já tem um caminho até um pouco mais fácil que esses outros times. Se você vir aqui, olha, a vaga vai ser decidida talvez entre Cruzeiro, Ceará e Fluminense, né? Então eu acredito que o Fluminense tem a vida mais fácil dentre esses 3. E a mais difícil, na minha opinião, vai ser a do Cruzeiro. Não sei se fez uma boa escolha, não sei se o problema do Cruzeiro era o Abel Braga, tá certo? O Cruzeiro tem alguns problemas de elenco, principalmente problemas de vestiário, tá certo? Os jogadores com diretoria, com conselheiro. Vou falar de uma história aqui que vazou na imprensa e vocês vão ter uma noção, vão imaginar esse panorama aí que tá acontecendo no Cruzeiro, tá certo? Mas o fato é esse, pessoal, a informação foi confirmada pela assessoria do Adilson Batista, tá certo? Adilson Batista é o novo técnico do Cruzeiro e a Raposa aceitou o pedido de demissão do Abel Braga, tá certo, pessoal? Então o Adilson vai ter que operar um milagre em 3 rodadas e rezar muito para que alguns dos seus concorrentes a essa vaga na Série B tropece, para que ele possa manter a Celeste aí dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Por que eu tava falando sobre problemas de jogadores com torcida, galera? Com a diretoria, aliás. Problemas de jogadores com diretoria. Saiu na imprensa, e os torcedores repercutiram bastante, um áudio atribuído ao Thiago Neves, jogador do Cruzeiro, cobrando parte do salário antes do jogo do Cruzeiro com o CSA. Thiago Neves teve a responsabilidade de bater um pênalti contra o CSA, que talvez daria um empate aí pra Raposa, né? Deixaria numa situação menos trágica do que está. E perdeu, o Thiago Neves perdeu o pênalti, viu? O Clube Mineiro e o jogador foram procurados pela imprensa para confirmar a veracidade dessa gravação que circula nas redes sociais após uma nova derrota, tá certo? O áudio que vem sendo atribuído ao Thiago Neves foi uma conversa com o Zezé Perrella, que é o presidente do Conselho Deliberativo e o gestor de futebol do Cruzeiro, e repercutiu bastante nas redes sociais. Na gravação, que teria sido feita antes do jogo contra o CSA, a voz, no caso, pede pro dirigente que tá parte aí dos salários dos jogadores que estão em atraso, tá certo? Ó, eu vou recitar aqui, abrir aspas pro áudio. Não tô atribuindo a ninguém, tô falando que é o que diz no áudio, tá certo? Fala, Zezé, bom dia. Cara, deixa eu te falar uma coisa.
Eu tô pensando aqui, sei que é difícil para vocês aí arrumarem recursos, sei que tá correndo atrás, mas eu tô falando por mim. Não falei com ninguém do clube, ninguém do time. Vê se você não consegue pelo menos pagar esses outros 60% dos salários atrasados antes do jogo de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar o jogo. É uma motivação a mais pra gente, cara. Acerta o salário aí. Aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo. Tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço aí pra gente. Até quinta-feira. Tenta acertar esses 60% que estão atrasados do salário. Fecha aspas pro áudio, tá certo, pessoal? A imprensa vem tentando contato com o dirigente, o jogador, mas não tiveram respostas, tá certo? O Cruzeiro, de forma oficial, não confirma a veracidade do áudio. Bom, falando um pouco disso, é complicado, né? Jogador trabalha como qualquer outra pessoa e quer ter o seu salário pago em dia, não é mesmo? A gente sabe que o nível de um jogador, um nível de salário de um jogador do Cruzeiro não é o mesmo que um trabalhador comum, é inegável uma coisa dessa, com certeza, mas a gente entende também que o Cruzeiro poderia estar numa melhor fase. O Cruzeiro tem elenco, o Cruzeiro tem estrutura, o Cruzeiro tem técnico e tinha técnicos bons durante todo esse ano, sabe? E o problema de vestiário do Cruzeiro vem de antes do Abel Braga. Pra quem não sabe, o Rogério Ceni saiu do Fortaleza para ir pro Cruzeiro e voltou pro Fortaleza, porque não teve vitórias. O vestiário não tava junto com o treinador. E já vinha antes até do Rogério Ceni entrar no clube. E o pessoal coloca muita culpa no Thiago Neves. Thiago Neves aí, segundo algumas vozes que falam aí dentro do meio da imprensa esportiva, ele é o mandão no time. Ele quer mandar mais do que o técnico. E isso é difícil para qualquer pessoa aí que possa trabalhar com um vestiário de jogadores de futebol. Como eu disse, o Cruzeiro tem uma probabilidade de 75% de chances de cair para a segunda divisão e tem que se agilizar para conseguir aí uma melhor colocação e se escapar e se safar, né, desse rebaixamento inédito. Boa sorte pra torcida e boa sorte pro Cruzeiro, beleza? Bom, é o seguinte, galera, não é só nos times que estão sendo ameaçados de rebaixamento que o vestiário tá com aquele clima tenso, não é mesmo? Os times lá da ponta também estão aí com a corda no pescoço. É o caso do Palmeiras, tá certo? O Palmeiras teve 1 hora de conversa no vestiário e uma cobrança, além do recado para os jogadores que quiserem ficar em 2020. Exatamente 1 hora, exatamente. Foi o intervalo entre o apito final da derrota do Palmeiras para o Fluminense e até o início da entrevista coletiva do Mano Menezes. Nesse tempo, maior do que de costume, os jogadores ouviram cobranças fortes, tá certo? Estavam no vestiário os membros da comissão técnica, o diretor, o Alexandre Matos, além de outras figuras do futebol. O presidente do clube, o Maurício Gagliotti, chegou nos 10 minutos finais da conversa. Segundo apurou aí a imprensa, a diretoria entendeu que foi muito ruim o desempenho e que o recado dado aos jogadores foi de que cada um tem que provar que merece vestir a camisa do Palmeiras. Pois é, pessoal, o questionado sobre a reunião no vestiário e a demora para a entrevista, Mano Menezes admitiu essa longa conversa e também admitiu essa cobrança, né? Ele falou que o tom da conversa foi um tom de cobrança mesmo, mas o vestiário é sagrado do treinador. Lá estava o treinador com a sua equipe, diretor executivo, com as pessoas que são do futebol e fizeram aquilo que achavam que deveria ser feito entre todo o pessoal, tá certo? A diretoria já revelou publicamente que ao final do Campeonato Brasileiro vai ter uma debandada do Palmeiras.
além de vendas, o Palmeiras vai tentar envolver jogadores em trocas com outros clubes. Então chegou a hora também do Palmeiras mandar todo mundo sentar ali no banquinho e falar qual é a real do time. Que não pode deixar o Flamengo sobrar não, até porque o Palmeiras tem um investimento tão bom quanto o Flamengo. E o Flamengo tá passeando. Pra você ter ideia, o Santos é o segundo colocado, tem um elenco no papel, tecnicamente, muito pior que o do Palmeiras. O Santos não tem peças no banco que são caríssimas, como o Lucas Lima, próprio ex-jogador do Santos, o Borja também, que agora vem sendo utilizado. O Palmeiras pagou uma bagatela pelo Borja, tá ligado? Uma prata. Investimento dentro do próprio clube e tudo mais, e o Palmeiras não vem rendendo esse resultado, tá certo? Então, o Santos também tem seus problemas aí com o presidente, o Sampaoli não se fala, o diretor de futebol também tá indo embora, o Paulo Autuori, e todos os times da ponta ali estão com os seus problemas dentro da gestão. Renato Gaúcho também disse que precisa de investimento para o ano que vem. O pessoal viu que agora o rumo do futebol é uma boa administração. Não é só cobrar do jogador dentro do campo, tem que cobrar dos dirigentes também. E o próximo compromisso do Palmeiras vai ser na rodada de número 36 contra o líder Flamengo. Então o Palmeiras aí tem uma dura missão, vencer o campeão do Campeonato Brasileiro, tá certo, pessoal? Fechando aqui o nosso assunto Campeonato Brasileiro. Pera aí, eu tenho que passar pra vocês a rodada então 36, fechou? Daqui a pouco a gente vai passar aqui pra vocês novidades sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. A gente já tá projetando o calendário aqui no Cornetada. Olha, pessoal, a rodada de número 36 começa no Castelão com Ceará e Atlético Paranaense. No Engenhão, o Botafogo encara o Internacional. E na Arena Palmeiras, o Verdão recebe o Flamengo, tá certo? O líder encarando o terceiro colocado. Na ressacada tem Avaí e Fluminense, jogo do desesperado Fluminense e do já conformado Avaí. E no Serra Dourada tem Goiás e Fortaleza. No Independência, para afastar o fantasma da zona de rebaixamento de vez, o Atlético Mineiro recebe o Corinthians. E no Rei Pelé, o CSA encara o Bahia. Na Arena do Grêmio tem um jogão de bola, Grêmio e São Paulo. E na Vila Belmiro, Santos e Chapecoense. Em São Januário, para finalizar, tem Vasco e Cruzeiro, jogo de, 22 pontos para o Cruzeiro. Precisa vencer de qualquer forma. Você acha que seu time vai se dar bem? Vai mandar muito nessa rodada do Campeonato Brasileiro? Manda sua cornetada pra gente nas nossas redes sociais, WhatsApp 32204040, também no nosso Instagram @MaringaFM e no nosso Facebook, facebook.com/MaringaFM. Galera, vamos falar agora de Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá certo? O calendário de 2020 já começa com a copinha, todo mundo fica de olho, querendo saber se vai sair alguma revelação do campeonato que possa subir as categorias de base, né? Da categoria de base pro time principal. A Federação Paulista de Futebol anunciou todos os participantes e também os 32 grupos da próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O torneio vai reunir 128 equipes durante o mês de janeiro, com o final tradicionalmente marcado para o dia 25 de janeiro no Pacaembu, em comemoração ao aniversário da capital paulista. Ao contrário das outras edições, não há nenhum clube estrangeiro na disputa. Dá uma olhada. O atual campeão São Paulo vai defender o título em São Bernardo do Campo contra o São Bernardo, Operário aqui do Paraná e o Palmeiras do Rio Grande do Norte. O Vasco, que foi vice no ano passado, está no grupo 19, ao lado de Itapirense, Carajás da Paraíba, Carajás do Pará e o Jacuipense da Bahia, tá certo? Na sede de Itapira. O Corinthians, que é o maior campeão, para no grupo 11, em Franca, no caso, né? Ao lado do Francana, o Retrô do Pernambuco e o Fluminense do Piauí.
Fechou, pessoal? Olha, busquem na internet todas os grupos, todos os clubes, tá certo? Porque são 128 clubes, a gente teria que ter mais 1 hora de podcast para eu falar de todos, tá certo? Mas copinha vai rolar aqui com certeza, a gente sempre fica de olho também no calendário do ano que vem para indicar para vocês o que de bom vai rolar, tá certo? Assim eu me despeço do nosso Cornetada, edição número 7. Vou nessa, galera. Boa rodada do Campeonato Brasileiro pra vocês. Mandem aí o seu recado, a sua cornetada, como eu disse, no Facebook da Maringá FM, facebook.com/Maringá-FM, também no Instagram. Instagram é o @Maringá-FM e no nosso WhatsApp 3220-4040. Eu sou Gabriel Menezes, tô indo nessa. Salve, salve, torcida. Fui! Você ouviu Cornetada, um podcast exclusivo da Maringá FM, com Gabriel Menezes.